todos, bom dia a todos. Tentar encurtar um pouco aqui. Bom, com relação a mercados, né, eu acho que, começando pelo mercado internacional, as nossas teses foram bastante validadas pelos acontecimentos, né, o que a gente esperava no mês de julho, que continuasse o apoio ao preço de ativos em função da extrema liquidez que os bancos centrais estão injetando e também pelo aumento da expansão fiscal feita pelos governos, ou seja, continua aquela lógica de governo, bancos centrais atuando para tentar minimizar aí os estragos da pandemia. Nesse sentido, como o Ix comentou, tivemos o acordo entre todos os países da União Europeia para fazer um fundo de 750 bilhões de euros, com uma grande parte sendo doada para os países, né? Então, acho que isso é uma coisa inédita, é uma coisa que realmente tira o risco, boa parte do risco de uma sair de qualquer um desses países da União Europeia, depois de toda essa ajuda, acho que de toda essa compreensão das nações mais ricas lá. Uma outra coisa que a gente tinha assumido é que, mesmo que tivesse um aumento dos números de casos do Covid, o que a gente estaria olhando era para o número de mortes, né? Porque a gente achava que poderia ter, sim, como uma epidemia, o vírus é extremamente contagioso, que, com o passar do tempo, os casos poderiam, sim, aumentar, como de fato aumentaram em alguns estados americanos, mas o importante era que as mortes não aumentassem, como de fato não aumentaram. Então, eu acho que isso aí ajudou a manter o mercado também com um certo bom humor. Tínhamos aí uma preocupação vamos dizer, uma curiosidade com relação aos resultados, né, que você ia começar a ter o resultado do segundo trimestre, que era o pior trimestre do ponto de vista da economia, e você teve uma leva de resultados melhor que o esperado, né? 80% das empresas do S&P que soltaram resultado vieram com resultados acima do esperado, o que não quer dizer que resultados são bons, porque, na média, houve uma queda no lucro de 30% em relação ao ano passado, mas, mesmo assim, todo aquele medo de uma situação catastrófica, acho que também foi reduzido, né? Então, tudo isso fez com que os ativos performassem bem, a maioria dos ativos de risco, e também a outra tese, que seria do enfraquecimento do dólar, por uma expansão da liquidez, por uma expansão muito grande do balanço do Fed, por tudo que ele deu de linhas de swaps para todos os outros bancos centrais, e não deixar assim, a situação da oferta de dólar muito tranquila, e realmente um mês em que o dólar acabou se enfraquecendo, tanto contra moedas de países desenvolvidos quanto contra a moeda dos emergentes, né? Então, isso acho que, na maioria, essas teses acabam ainda valendo, né? Acho que o que pode, talvez o que muda um pouco, é obviamente preço, né? Porque você teve aí de novo um mês em que agora a Nasdaq na máxima, a S&P já positivo no ano, e a Europa fazendo um pick-up. Então, acho que, quer dizer, o preço já não é também o mesmo, né? Mas acho que, de resto, essas políticas de apoio, inclusive essa discussão que está tendo no Congresso americano agora, de uma possível nova quarta fase de ajuda via fiscal, eu acho que ele precisa sair até sexta-feira, né? Se não sair, realmente pode ser no curto prazo, um elemento ruim para os mercados. Eu tenho a impressão que eles vão chegar em algum tipo de acordo. Nesse sentido, você continua aí tendo talvez uma acomodação. Na nossa cabeça, agosto deve ser, ao contrário da nossa visão muito boa para o mês de julho, acho que agosto está mais com uma cara de acomodação aí, em função dessa recuperação que a gente viu nos meses passados, né? Aí, quando a gente vem para o Brasil, também várias das teses se confirmaram. A primeira era que o mercado ia começar a revisar a atividade. A gente estava assim, com uma atividade bem melhor para o terceiro trimestre, mesmo o segundo trimestre, que a gente estava com 9,5, feita a ressalva da dificuldade de saber o que vai vir do lado de serviços, mas
o nosso tracking está dando uma queda um pouco menor por PIB do segundo trimestre, né? Estamos com 9,20, a nossa projeção é 9,5, mas o tracker está indicando até que pode ser um pouco mais baixo, a confirmar com os dados de serviço para fechar, né? Mas acho que o mercado começou a revisar isso, acho que isso pode ter ajudado aí a Bolsa. A segunda visão nossa é que a inflação estava muito baixa, né? Muito benigna, e no final você teve o IPCA 15, que foi a maior surpresa nos últimos 10 anos, do ponto de vista em que o mercado projetava e o número efetivo, né? Então, isso acabou causando também uma boa pernada no mercado de juros para baixo, né? O Covid meio que está saindo no noticiário, né? Ele no final chegou num platô, eu acho que com as mortes por milhão caindo, a gente costuma, assim, do nosso lado, prestar muito mais atenção nas estatísticas dos hospitais do que propriamente no número de casos e no número de mortes, porque isso tem muita defasagem, acho que tem deficiência de coleta de dados. Agora, o que acontece nos hospitais, acho que são dados mais factuais, né? E isso a gente acha que assim está numa situação relativamente tranquila e melhorando. Então, sai um pouco esse tema até, e vem o tema da abertura gradual dos lugares que estão conseguindo já diminuir as restrições, isolamento, vem o tema dessa, vamos dizer, quase que temerização do governo, quando a gente pensar naquele nosso Bolsonaro Smiles, né? O que você tinha? Você tinha, num extremo, o Bolsonaro caindo, né? De impeachment, no outro extremo, o Bolsonaro ficando e um pouco mais forte, e no meio, que era o pior cenário, o Bolsonaro lame duck, populista, gastador, etc. Eu acho que a gente migrou aqui para o Bolsonaro um pouco mais forte, com mais apoio do Centrão, a popularidade dele parece que já fez o bottom e está melhorando. A questão que fica para aquele nosso smile é quão forte fica o Paulo Guedes nessa história, porque o que a gente está vendo agora é essa pressão enorme em relação a como você arrumar ou botar o fiscal de volta nos trilhos, né? Mesmo dentro do governo, uma parte querendo gastar um pouco para ajudar na recuperação da economia, a área econômica tentando fazer mais ainda, respeitando o teto de gastos, tudo. Então, essa discussão é uma discussão, e a imprensa, né, obviamente, botando fogo, é uma discussão que pode gerar algum nervosismo aí, né? Então, a gente precisa ver como é que isso se coordena, o que acontece com o teto de gastos, né? Se aquela teoria que ele dá uma balançada, mas não cai, fica lá, ou se você começa a ter coisas que saem fora do teto, que poderia ser muito ruim. E acho que isso aí, por mais líquido, por mais, assim, levando-se em conta todas as coisas que estão dando algum suporte para o mercado, eu acho que se você começar a ter a impressão que do tamanho da dívida que a gente vai sair dessa pandemia e uma gestão fiscal mais complacente, acho que aí os mercados podem piorar. Então, é um pouco isso que para nós começa a mudar agora e vai ser um pouco o pano de fundo para esses agosto e setembro. Então, falando um pouco aqui da carteira do fundo, né, quer dizer, foi um mês em que basicamente as três grandes linhas performaram bem, né, bolsa, juros e a parte de moedas. Aí as outras duas linhas, cupom e juros lá fora, pouca coisa aconteceu nesses dois mercados, então acabaram não tendo contribuição que se notável, né? Bom, aí na parte de bolsa, realmente a gente estava não só com essa visão construtiva para atividade, etc., mas também com aquela, assim, com aquele argumento de que a bolsa brasileira estava muito para trás, né? Era a pior bolsa do mundo e a situação aqui, inclusive de econômica, não ia ficar tão ruim e portanto, a gente, um mês com 17%, ao longo do mês foi aumentando e a bolsa realmente performou. Em dólar deu até 11%, em reais deu 8%, foi um mês bom para a bolsa, acabou ajudando aí no resultado. Obviamente, a gente
não tem só a Bolsa brasileira, tinha também um pouco de Bolsa americana e tinha venda em Bolsa de emergente. Aí são basicamente contra o MSCI emergente, que esse subiu, mas tinha uma parte contra a Bolsa mexicana, que foi uma bolsa que caiu no mês. Foi assim, o México está com uma situação bastante complicada, eu vou comentar um pouco mais à frente. Mas, enfim, o que como a gente acha que agora pode ser um mês, um período de consolidação, essa posição agora vem sendo reduzida um pouco. Tá? A gente está em torno de 12% hoje de direcional, né? Também com essa composição, quase em torno de uns 11% é Brasil, o resto é long Estados Unidos, principalmente Nasdaq, e short emergentes, principalmente México. Né? Então, isso continua. Depois eu vou deixar o Borges dar um pouco mais de detalhes quanto a isso. Com relação a moedas, assim, os dois livros performaram, né? O livro de dólar real e o livro de outras moedas, mas o dólar real foi interessante porque o que acontece? Ela fechou, o dólar fechou o mês passado em torno de 13,41, caiu no primeiro dia já para 3,32 e depois ficou, 5, né? Fechou em 5,41, caiu para 5,32 e ficou 20 dias num range entre 5,25 e 5,40, assim, né? Não saiu desse range até dia 20, quando dia 20 finalmente ele perfurou para baixo, aí chegou aí a trabalhar num novo range entre 5,12 a 5,25 até o fim do mês. Então, foi um mês assim, dois ranges, um primeiro entre 25 e 40, um segundo entre 25 e 5,12, e a gente, assim, realmente, como eu havia falado, procurou tirar vantagem dessa volatilidade, porque ele ficou nesse range, mas de uma maneira volátil, com gaps de um dia para o outro, gaps grandes, né? Normalmente entre máximo e mínimo durante o dia, oscilações perto de 2%. Então, o que a gente preferiu foi carregar menos posições overnight e mais tentar aproveitar essa volatilidade muito alta. Funcionou bem, foram 78 bases só na posição de dólar real, o que nos leva, né, nesse ano, com exceção de janeiro, todos os meses nós tivemos resultados positivos no book de dólar real. E a ideia para o mês que vem, agora para agosto, é continuar na mesma toada, né, tentar evitar grandes posições overnight, mas agora a gente passa, em função um pouco do que o Wix descreveu, sobre assim, o fato de que o fluxo não está acompanhando do jeito que deveria as contas externas, né? Quer dizer, você, em tese, tem as principais contas bem melhores, mas está ficando dólar lá fora. Basicamente, é isso que está acontecendo. Quem tem dólar, quem está gerando dólar, está deixando esse dólar lá fora, né? E, portanto, a gente fica aqui com um viés de alta nessa posição. Com relação às outras moedas, a gente sim, seguiu um pouco essa tese do dólar se enfraquecendo. Então, praticamente todas as posições funcionaram, mas a gente tinha em torno de 5% só de short dólar. Essa posição hoje está em 13%, né? Principalmente contra G7, 5% G7, 5% emergente, 3% com moedas ligadas a commodities, né? No mês passado, a principal posição assim, que em termos de resultado foi o short dólar contra o euro. A gente aumentou um pouco essa posição, vai tentar seguir ainda com essa tese, nos parece fazer sentido, né? E nos juros, que, assim, como eu falei, a gente estava com uma posição de um PL 60 mais ou menos, muito nessa parte mais curta, né, em torno de um PL na parte mais curta, o resto na barriga e na parte longa. Como eu falei, o IPCA 15 realmente surpreendeu para baixo, acho que até teve algum efeito na visão do próprio Banco Central. Então, o mercado realmente precificou os 25 pontos para a reunião dessa semana, né? Muito mais uma discussão sobre se a porta fica aberta ou não.
Eu tendo a achar que ele vai sinalizar que para por aí, tá? Um pouco, minha opinião, é um tema que a gente debate lá. O Wix acha que, porque ele, olhando os modelos, acha que poderia ir além dos 2%, eu tenho a impressão que para por aí, mas o que a gente fez foi hoje trazer toda a posição até o janeiro 22, ou seja, a gente não tem mais posição nem na barriga, nem na parte longa, e a principal razão é essa preocupação com o fiscal, né? Quer dizer, tem essa discussão que eu acho que vai gerar ruído, e isso pode impactar na parte longa da curva, e também o fato que o Tesouro vai ter que assim, se financiar, porque assim, eu não sei se os congressistas entendem que todos esses gastos eles precisam ser financiados via emissão de dívida, né? E essa dívida alguém tem que comprar. Se a necessidade de venda de dívida é muito grande, obviamente, quem compra vai pedir mais prêmio. Então, a gente, por enquanto, está fora da parte mais longa. Em relação à carteira de Bs, né, a gente tinha também uma posição de um PL,5, hoje, basicamente, de direcional, essa posição sobrou em meio PL, que é um meio PL na parte longa mesmo, na B50 só. O resto a gente só tem a play de curva, a gente tem meio que uma posição de desinclinação, né, entre o setor mais curto, 22, 23, contra a parte mais longa, 25, 30. É o que tem nesse book hoje, direcional só meio PL na B50. Depois, acho que gostaria de comentar essa parte do juro lá fora, quer dizer, o México, ele basicamente tomou poucas medidas fiscais, né, com relação à pandemia, e isso, obviamente, está impactando na atividade. O México provavelmente vai cair, vai ter uma queda de PIB, que, na média, é o dobro do resto da América Latina, né, justamente porque ele não fez praticamente nenhum esforço fiscal, mas, por outro lado, a inflação ainda continua dando sinal de resistência, né? Então, eles estão ali num debate sobre o que fazer. A gente acha que, no final, a atividade vai falar um pouco mais alta, mas você pode ter já uma posição na próxima reunião deles lá, mais dividida, talvez não consensual. Então, a gente acha que esse trade é um trade que está no final, a posição hoje é pequena, tem meio PL, vai ficar, mas é um trade que a gente já não, assim, o risco-retorno dele já não é tão bom. A gente tem uma posição nova, que é uma posição tomada no 30 anos americano, e inclusive ele é feita com swap, não com o Treasury, porque o swap ele trade 50 vezes abaixo da taxa da Treasury. Então, a gente está tomado aí no 30 anos em torno de 0,70. Parece bastante atrativo. Se por acaso, mais para frente, essa conversa de que toda essa expansão de balanço, a liquidez imensa, no final pode acabar gerando volta da inflação, talvez essa parte longa que está muito baixa tenha algum efeito. Lembrando também que lá também o Tesouro Americano vai ter que captar muito mais dívida do que ele vinha fazendo. Então, isso é um outro fator que pode ajudar a pressionar a parte mais longa da curva. E isso a gente está começando, a posição, por enquanto, tem meio PL, mas é uma posição nova que a gente está analisando aí com cuidado. Basicamente, essas aí são as principais posições. No geral, o risco do fundo começa o mês menor do que estava em julho, né? Como eu falei, acho que a gente olha para esse mês como um mês para alguma acomodação, alguma consolidação, e também um mês em que começa a ter discussões aí no nível Brasil sobre o fiscal, que podem gerar também perturbações. Então, eu vou passar agora a palavra para o Borges, para rapidamente ele dar um pouco mais de detalhes aí sobre a carteira de bolsa. Mas é importante notar, então, que o D'Artagnan acumula 3,66, o Portos quase 8,5, né? O Aramis, que é o Fundo de Previdência, teve um mês de 2,80, ou seja, recuperou todas as perdas do ano. E o Atos, que está já positivo no ano, né? O fundo nosso long bias
acabou com mais de 10 no mês e passou a ser positivo no ano. Eu paro por aqui, passo para o Borges para ele fazer o arremate. Obrigado a todos. Obrigada, Calabrese. O Borges vai finalizar agora falando um pouquinho da parte de bolsa, e aí depois tem algumas perguntas aqui no chat. Assim que o Borges terminar, eu faço as perguntas, tá bom? Borges, pode começar, por favor. Bom, obrigado aí, Natália, Calabrese. Como o Wix e o Calabrese enfatizaram aí, a gente priorizou uma alocação maior em bolsa nos últimos 2 meses, a gente estava com um cenário mais benigno, então a gente rodou aí com uma alocação balanceada entre US e Brasil, tá? Tínhamos bastante Nasdaq, alguns papéis techs lá em US, e uma carteira Brasil aí com um pouco de perfil tech, um pouco de perfil de plays domésticos relacionados a juros. Enfim, então a gente rodou com um direcional mais alto, tá? A gente estava otimista nas cartas mensais, a gente estava mencionando isso, né? E ao longo do final do mês a gente reduziu, tá? Então a gente rodou aí em torno de entre 15% e 20% de long bolsa. A gente hoje está em torno de 12%, tá? Com viés de redução, tá? Basicamente porque o mercado já andou bastante, né? A gente vem de 2 meses seguidos de performance bastante forte em bolsa e a gente está um pouco mais cauteloso momentaneamente, mas taticamente, né? O underlying acho que se mantém. A gente tem um cenário construtivo aí para o médio prazo, mas taticamente a gente reduziu. Basicamente porque, historicamente, agosto, setembro costumam ser meses um pouco mais difíceis no mercado, tá? A volatilidade começou a aumentar, tá? A gente tem aí discussão de estímulos, a gente tem se continua ou não, a discussão do teto de gastos aqui no Brasil. Enfim, então a gente começou a ter bastante potenciais ruídos, a proximidade das eleições americanas, tá? Então são ruídos aí potenciais, dado a performance recente, dadas as características de sazonalidade no mercado, a gente taticamente optou por reduzir, tá? A gente continua com uma posição grande ainda em Nasdaq, na parte tech, especialmente lá fora, mas a gente está com uma carteira tanto em gross quanto em direcional bastante menor do que o que a gente rodou na média dos últimos 2 meses, nos preparando aí para uma eventual acomodação do mercado, enfim, para que a gente tenha mais margem de atuação aí caso o mercado dê uma balançada. Então, sim, e caso isso aconteça, a gente, dado o cenário construtivo, a gente gostaria de aumentar a exposição se o mercado sofrer, mas a gente quer, com precaução aí, diminuir o risco taticamente. Então, basicamente, seria isso. Tá bom, Borges, obrigada. Vamos lá, as perguntas. Eu vi até que foram respondidas aqui, mas não sei se o Wix quer abordar isso aqui na apresentação. O que a gente teve foi uma pergunta do lado internacional e uma do lado doméstico. Eu acho que vale, porque essa dúvida pode ser de outros participantes também. Então, o primeiro é referente à atuação fiscal da Europa e dos Estados Unidos. Para o Wix abordar um pouquinho aí uma comparação e, principalmente, falar se os Estados Unidos não tem mais poder de combate aí contra os impactos do Covid-19 comparado com a Europa. E a segunda pergunta, já deixo as duas aí para o Wix, é aqui referente ao Brasil, né? Se essa prorrogação de benefícios, né, como auxílio emergencial, qual que vai ser o impacto disso no PIB final? Não, eu concordo, assim, pela pergunta, se eu entendi direito, está dizendo que os Estados Unidos têm um poder maior de combate à crise. Eu acho que é verdade. Eu acho que, assim, os Estados Unidos têm uma economia mais dinâmica do que a europeia, né? Tanto que a gente viu o dólar mais forte que o euro, o S&P melhor que o DAX. Então, assim, você já tem nos preços, acho que o ponto aqui é assim, o que o preço está refletindo? O preço já está refletindo que os Estados Unidos é muito melhor que a Europa. Né? Agora, a gente, na margem, está vendo que os Estados Unidos, enfim, alcançou também níveis de endividamento muito grandes, você está com atividade na margem um pouco menor,
e a Europa, por outro lado, está dando um passo que nunca tinha dado antes, que foi uma integração fiscal maior, né? Então, é o relativo. Eu acho assim, pensar onde você quer ter um negócio no mundo, pensando daqui a 5, 10 anos, eu acho que, obviamente, os Estados Unidos é uma economia mais dinâmica, tem o tech, tem o futuro ali. Eu acho que é uma questão só dos preços relativos. Eu acho que a própria, assim, a discussão de todo o fundo de recuperação veio nesse sentido, assim, de ter que reunir todos os países, ter que chegar num consenso. Então, assim, os Estados Unidos é um país mais fácil de dirigir, eu acho que não tem dúvida enquanto é isso, tá? É mais uma questão de preços relativos e outra coisa, a gente tem a eleição dos Estados Unidos também, que, enfim, gera uma incerteza a mais do lado dos Estados Unidos. Mas acho que, fundamentalmente, a pergunta está certa. Assim, Estados Unidos é melhor que a Europa, no entanto, enfim, é só uma questão de preço relativo. Vindo para Brasil, o auxílio emergencial, assim, na nossa conta, eu não tenho, assim, eu não sei dar essa resposta de cabeça quanto que significaria, mas assim, na nossa conta a gente coloca R$200 até o final do mês, tá? Mensalmente, né? De expansão do auxílio. Então, o nosso PIB tem isso na conta, tá? Então, seria esses R$200. Então, por exemplo, isso que saiu nos jornais hoje, o governo está pensando em expandir, a gente não mudaria nada do nosso cenário, nem nosso cenário de 11% de déficit, nem o cenário de PIB, porque é o que está na conta, tá? E assim, o que eu vejo, o pessoal no mercado, todo mundo coloca alguma expansão, ninguém imaginava que você ia cortar agora em setembro e terminar, tá? Então, acho que tá meio que na conta de todo mundo. É isso. Obrigada, Wix. A gente também teve uma pergunta sobre a distribuição do valor, né? Então, só lembrando, hoje a gente tem aí mais de 130 parceiros, o fundo começou agora, todos esses parceiros a gente vai estar em conversa para então disponibilizar o produto. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, eu fico também à disposição. Bom, a gente vai encerrar o nosso call, então, por aqui. Obrigada, Wix, Calabrese, Gilfrida. Lembrando que depois a gente disponibiliza aí a gravação de forma separada, entre cenário e estratégias no nosso canal do YouTube. Bom, obrigada a todos. Bom dia, até o próximo call.